Olá, pessoal, boa tarde. Desculpa aí pela falha, a gente sempre esquece o mudo. Sou Carolina Fernandes, da GS1 Brasil. Estamos aqui em mais uma live para apresentar para vocês. Essa live faz parte da nossa campanha 51 motivos para transformar as instabilidades em muito trabalho. Gostaria de lembrar vocês que a GS1, com essa campanha, está gerando uma série de conteúdos muito legais, são e-books, cursos online, e além disso você também tem a pesquisa do impacto do Covid-19 nas empresas, que está bem interessante, e vocês podem acessar todo esse material pelo nosso site e pelas nossas redes sociais. Tá? Vocês também conseguem ver os nossos indicadores de mercado, que estão todos no site da GS1. Todas essas informações são para ajudar vocês. Hoje nós estamos aqui com dois convidados muito especiais da GFK Pesquisas, o Henrique Mascarenhas, que é líder em empresas de tecnologia, e a Roberta Zanini, de gerente de Customer Insights. Eles vieram trazer um pouquinho para a gente sobre tendências de consumo nesse novo cenário e vão conversar com a gente sobre o que eles estão descobrindo nesse novo momento aí nas pesquisas da GFK. Se vocês tiverem qualquer dúvida e quiserem conversar com a gente, vocês podem usar o chat aqui do Face e eu vou recolher perguntas e no final passo para eles e a gente responde todos vocês. Muito obrigada. Agora, Henrique, é com você. Muito obrigado, Carol, pela apresentação. É um prazer estar com vocês da GS1, parceiros lá de muitos anos já daqui da GFK, e para falar desse tema que está em voga. E nós criamos esse tema que é esse hashtag que é o Stay at Home Economy, né, que seria essa nova economia que emerge agora nesses tempos de pandemia. E junto comigo está a Roberta Zanini, que vai me ajudar a trazer alguns insights também para essa apresentação. Muito feliz de estar com vocês. Então vamos começar aqui falando um pouquinho sobre Brasil. Deixa eu só tentar passar aqui. Vamos falar um pouquinho sobre o Brasil. A gente sempre começa nossas apresentações lembrando de quem que a gente está falando, quem que é esse Brasil de mais de 210 milhões de pessoas, mais de 70 milhões de residências. Quem que é esse Brasil? A gente esquece isso, porque a gente sempre leva para a nossa realidade. O Brasil hoje é um país na qual 43% das famílias vive com menos de R$2.000 por mês. É um país, ainda todo mundo sabe dessa desigualdade, mas que o extrato mais baixo da população, 43%, vive com 10 vezes menos renda do que o extrato de cima, 2% da população. É um país que é básico, tanto economicamente quanto educacionalmente. Se a gente puder ver ali, a nossa educação, quem ainda não tem o ensino médio Fundamental 2, né, que não completou nem o nono ano do Fundamental 2, são 47% das pessoas. Se a gente tivesse num país que fosse o país desenvolvido, esse número, né, no extrato das nossas faixas etárias seria de 28%. Então ainda é um país com pouca educação, um país muito desigual, um país com renda muito baixa. E aí a gente fala de uma outra coisa do Brasil, que é uma coisa muito interna nossa. O brasileiro é desconfiado. Nós temos na GFK uma pesquisa chamada Consumer Life. A gente faz essa pesquisa já há quase 2 décadas, no mundo todo, para entender as tendências de comportamento em diversos países do mundo, em todos os continentes. E aí, quando a gente pega o brasileiro, quando ele responde a pergunta, eu confio nas pessoas, em geral, a gente tem 49% do brasileiro confiando nas pessoas. Isso é bastante abaixo da média. A gente está atrás apenas de 4 países desse painel inteiro. Então, o brasileiro é desconfiado. Ele desconfia não só das pessoas ao seu lado, mas ele desconfia muito das instituições. Ele desconfia muito dos setores econômicos. Esse é o brasileiro. Então, o brasileiro demanda muita segurança, porque ele é desconfiado. Então, qualquer coisa que a gente vai fazer hoje, nas nossas relações, sejam elas empresariais ou não, a gente demanda segurança, porque eu não confio. Eu poderia ficar nesse slide aqui falando, dar uma tese inteira, né,
só nesse slide aqui, mas não é só para isso que a gente veio falar. Falando desse brasileiro, qual que era o cenário que ele estava inserido pré-Covid, né? A gente veio aí desde 2016 para agora, com muitos fatores econômicos evoluindo positivamente, mesmo que de uma forma muito fraquinha, né, desacelerada, mas ela vinha melhorando, né? O emprego cresce 2%, a massa salarial 2,5%, tem mais crédito, né? A gente tem o menor nível de complemento de renda desde 2011, e era esse cenário que a gente estava vivendo, né? Era isso que esses 210 milhões de brasileiros estavam vivendo, né? Uma recuperação para cada economia, mas sim uma recuperação, né? E aí vem a Covid-19 e joga a confiança lá para baixo, né? Hoje o nível de confiança do consumidor está no menor nível desde que a série começou há 15 anos atrás. A gente está no nível de 58%. O brasileiro vinha recuperando aquela confiança e, de repente, a confiança do consumidor cai e cai drasticamente. E aí a gente começa a falar desse contexto de Covid. A GfK começou a fazer as pesquisas de Covid desde do mês de março, e a gente veio fazendo essa sequência aqui durante todo esse tempo. E aí, a primeira coisa que a gente percebeu, né? O brasileiro é aquele cara otimista, né? Então, até 2019, na nossa pesquisa, 47% das pessoas eram muito confiantes. E aí veio a Covid, deu uma paulada na cabeça de todo mundo. E aí a gente caiu aí essa confiança para 18%, uma queda de 29%. Se a gente comparar com outros países da América Latina, como a Argentina, Colômbia, esses países caíram, essa confiança caiu também, óbvio, todo mundo, essa é uma pandemia mundial, né? Cai 20%, e o brasileiro ficou pessimista muito rápido. E o principal problema que ele vê, né, a principal preocupação do brasileiro hoje é o aumento do desemprego. Lembrando que o nível de emprego estava recuperando, mas o desemprego ainda é muito alto, né? E com essa situação toda, a primeira preocupação do brasileiro é o desemprego. Diferente também de outros países da América Latina, no qual a primeira preocupação com eles é a saúde. Saúde, sim, passou a ser uma das grandes preocupações do brasileiro, mas está em segundo lugar junto com desemprego. E aí depois o brasileiro começa a se preocupar com os impactos que essa pandemia vai ter na economia. E aí, Henrique, então, até a gente interrompendo um pouco, na primeira medição que a gente fez do estudo de Covid, a gente já via 7% dos respondentes dizendo que tiveram algum tipo ou de redução de salário, né, com redução de jornada, ou inclusive demissões, né? Então a gente já começa a ver no tracking da GfK essa diminuição, essa alteração e justificando um pouco dessas preocupações. E aí, passando aqui para o próximo slide. Aí, nesse contexto todo, como é que o brasileiro está vendo as marcas, né? E aqui a gente coloca também como é que está isso se comportando na América Latina, né? É um comportamento bastante homogêneo. E aí, como é que as marcas, as empresas estão sendo vistas, né? O brasileiro começa a repensar as marcas que compra, mas ele não está repensando somente, vou comprar marcas mais baratas porque eu estou com menor renda. Ele começa a repensar as marcas do ponto de vista de o que essa marca está fazendo para me ajudar durante essa pandemia. E aí, esse jeito paternalista, nós somos ainda uma sociedade muito paternalista, as pessoas entendem, não só aqui no Brasil, né, mas como na América Latina inteira, as pessoas entendem aqui que as marcas devem contribuir para elas nesse contexto de Covid. Então, elas têm a expectativa de que as empresas vão ajudá-las. E elas vão comprar marcas, não só por conta de queda de renda, mas elas vão buscar marcas de empresas que estão ajudando a ela. Então, olha só essa nuance. E as marcas que facilitam a vida dela, que vão atrás dela, que trazem soluções, são aquelas marcas que vão ser mais consideradas. Não é só preço, mas também a forma com que essas empresas estão trabalhando o contexto de Covid no dia a dia delas, né? E aí, nesse cenário todo, fazer compras se tornou uma coisa bem diferente do que era antes, né? E aí,
vem a primeira coisa, o primeiro ponto que eu chamo aqui. Esse aqui é o slide que eu chamo de Walking Dead, né? As pessoas, a gente tem que mudar tudo. A compra passa a ter um novo significado. E aí, o que eu vou aumentar? O que eu vou comprar? Eu vou comprar papel higiênico como se não houvesse amanhã. Eu vou comprar o álcool gel como não se houvesse amanhã. Vou fazer as coisas básicas. Eu tenho que cuidar da minha casa. Esse é o primeiro momento, né? Aquele momento pânico. Vou ficar na casa. Cuidado pessoal, o cuidado com a casa aumenta. Itens de primeira necessidade, itens farmacêuticos começam a ganhar importância. E, obviamente, diminui transporte, roupas e calçadas e bebidas alcoólicas. Eu estou naquele cenário, né, no momento inicial, é o cenário tipo Walking Dead, né? As pessoas têm que cuidar de si. Pânico. É o pânico, o momento do pânico. Exatamente, é o momento do pânico. E aí, então, o apocalipse zumbi. Aí vamos para o próximo chart aqui. E aí eu tenho que fazer compras, né? E onde é que eu vou fazer compra? A maioria das lojas estão fechadas, as pessoas não estão saindo de casa, eu não posso sair porque eu vou pegar a doença, eu posso pegar a Covid-19, então eu tenho que ir para o online. E o online, então, ele passa a ser, não é aquele negócio de desejo, uma conveniência a mais que eu tenho, não, ele passa a ser essencial. E aí, quando a gente olha aqui o faturamento do online para bens de consumo duráveis, a gente vê que ele saiu ali na semana 12, já tinha Covid, né? E ele passa a 70% de influência. Na última semana que a gente mediu, de 20 a 26 de abril, o crescimento de vendas para bens de consumo duráveis no e-commerce é de 155%, enquanto as vendas nas lojas físicas caem em 52%. Então, pessoas que nunca compraram antes, né? Nessa medição aqui, 7% que nunca tinham comprado online passa a comprar online. E 14% estão comprando muito mais online. E a gente espera que para a próxima medição que a gente faça, esses números aumentem. Então, o online se torna essencial, né? E aí, a gente está quase indo para níveis chineses de utilização de online. A China é o país que mais utiliza o e-commerce no mundo, né? E só para finalizar nesse chat, eu vou chamar a Roberta para fazer a parte dela, bancarização é nem um empecilho, porque muita gente está fora do banco. Isso. No índice de automação, que é um tracking que a gente realiza em parceria com a GS1, a gente já vinha acompanhando nesse ano uma tendência na evolução nesses últimos meses no uso de alguns aplicativos, né? Especialmente os de serviço, como mobilidade, delivery, ou aqueles de comunicação, né? Como as redes sociais, aplicativos de conversa, seja por voz ou por chat. E com todo esse distanciamento social, né? Há uma expectativa nossa agora para as próximas medições do tracking, os próximos reportes desse tracking, desse grande índice de automação, que esses dois, né, esses dois grandes segmentos de aplicativos de serviço e comunicação, como os de compra e venda de produtos, também tenham um impacto super positivo e estejam cada vez mais presentes nos celulares e nos computadores de todos os brasileiros. Então, é uma expectativa de que esse movimento do online também se propague para outras categorias. Bom, então, pessoal, veio esse apocalipse zumbi, eu cuidei da minha casa, entendi que a casa agora seria meu novo abrigo, né? Era ali que eu tinha que ficar. O consumidor brasileiro, a população brasileira foi para o e-commerce, e aí então ela começa a ressignificar, depois de passar desse momento, o pânico inicial, o apocalipse zumbi, ela começa a ressignificar o que é essencial e o que é desejado. E aí então, olha só o que começa a crescer de vendas de bens de consumo duráveis. Uma das coisas que mais cresceu foi aspirador de pó, notebooks e videogame. Então, aquilo que era o desejado, videogames, notebook novo, passa a ser essencial, né? Então, eu saí lá do pânico inicial, aí eu começo a ficar em casa e eu começo a ressignificar
a minha cesta de compras, entendendo que o meu momento agora vai estar diferente. Ele está em casa. E aí, Rô, o que você tem a dizer sobre esse ponto? No índice de automação GS1, a gente também já percebia algumas movimentações relacionadas tanto à posse de um dos itens importantes, que era a Smart TV, bem como do uso desse aplicativo para acesso à internet via Wi-Fi, né? Nesse último TRI, essa ação de acesso acontecia em pouco mais da metade dos entrevistados que possuíam Smart TV. E nesse momento de quarentena, né, o surgimento e a intensificação de lives, seja de música, de conversas, de aulas online que estão sendo aplicadas pelas escolas, ou até mesmo live como essas que a gente está fazendo agora, de compartilhamento de conhecimento, de informações, a gente espera que para o próximo reporte um número maior de famílias, um número maior de pessoas utilizem também essa função de acesso à internet através da TV. Então, é mais um índice de conectividade, de automação que a gente vai perceber, seja pela TV ou seja mesmo pelos videogames que já apresentaram um crescimento no número de vendas também. E aí é bastante interessante. A gente tem uma mudança que está cada vez mais estrutural, né? E então é legal ver, assim, aspirador de pó, aí crescimento 2 vezes o crescimento de batedeiras de bolo, de fritadeiras, de liquidificador, processador. Essa parte de comida começa a crescer, assim, dobra a venda em relação ao ano passado. A gente começa a ver chapinha crescendo, depilador crescendo, secador de cabelo crescendo, porque eu estou ficando em casa, estou tendo que fazer a barba, estou tendo que... As mulheres não podem mais depilar fora, os homens, a gente não pode mais cortar cabelo fora, então isso também cresce. Novas necessidades, né? As novas necessidades que antes não tinha. E aí, assim, compras supérfluas são postergadas e isso tudo que a Rô falou agora, que a Roberta falou agora, de navegar na internet, streaming, fica muito mais relevante, porque a gente está em casa, né? E para que eu tenho que comprar roupa nova? Não, eu vou postergar uma compra de uma roupa nova. Eu vou postergar a compra de eletrodomésticos que eram objetos de desejo naquele momento, né? Então, eu refaço toda a minha cesta de consumo. Eu ressignifico tudo. Então, eu tenho o que é essencial e aquela mudança fluida do que era essencial, do que é o desejado, e agora eu tenho algumas compras que são postergadas porque hoje, entretenimento e cultura é o que eu preciso, eu estou dentro de casa, né? Sim. E a navegação, só voltando um pouquinho, Henrique, a navegação da internet, a gente espera que esse seja um período que nos traga um novo normal de acesso, né? Até antes do pré-Covid ali, até perto do carnaval, a gente tinha aquela estabilidade de acesso, dependendo do ramo, do tipo, se era rede social, se era por loja. E agora a gente pós-Covid, né? Durante e pós-Covid, a gente vai entender realmente qual que é o novo normal, como que esse consumidor vai daqui para frente seguir com as suas compras ou até mesmo com as suas buscas. Porque apesar de não comprarem, as mulheres ainda estão olhando e acessando sites de moda também, tá? Já estão se preparando para quando liberarem a quarentena, as mulheres poderem voltar a comprar. E aí, quando a gente olha fora do consumidor, né? Olha a mudança da cadeia de produção que a gente tem, né? Porque agora a entrega em casa, a compra online agora é muito, muito mais relevante do que a compra nas lojas físicas, né? Então, eu tenho que receber isso em casa. Logística, como é que eu vou trabalhar com isso? Então, muda completamente o supply chain. E aí, pegando esse gancho que a Roberta passou agora também, de mais acessos à internet, as lojas, né? Lembra que a gente falou lá na frente, as pessoas são brasileiras desconfiado, ele quer que as marcas o ajudem, ele está mudando o consumo deles, está trocando de marca, não só por conta de preço, mas também ele procura aquelas marcas das empresas que os ajudam. E aí, olha só, o varejo tem que se reinventar para começar a fazer vendas de uma forma diferente, para trazer essa segurança para o consumidor, para que ele compre online, que tenha segurança, e aí tem todo esse rearranjo de internet e supply chain, né? Então, quem estiver bem posicionado vai poder capturar melhor essa oportunidade
de como vender, né? Aqui a gente tem exemplo da Casa Bahia, que está transformando os vendedores todos em vendedores online. A ReHap fez a mesma coisa, então tem o Chats Online, o Magazine Luiza também se transformando para isso, né? Então, como é que eu capturo esse consumidor que, de repente, está tendo que comprar online, de repente está acessando mais a internet e que, lá no contexto que a gente falou, é carente de segurança, ele precisa de segurança, ele é desconfiado, né? Então, essa é uma grande oportunidade para as marcas, para as empresas se posicionarem, né? E aqui, só como curiosidade, né, dessas escolhas necessárias, eu trouxe para vocês aqui o nosso tracking de vendas. Esse é um tracking de vendas semanal de bens de consumo duráveis, eletroeletrônicos, né? Agora, nesse ano de 2020. A gente vê aqui que as vendas até estavam caminhando, isso são vendas em valor, né? Elas vinham caminhando acima das vendas de 2019, e aí veio a Covid, as vendas despencaram, como todo mundo pode perceber nesse gráfico, as vendas despencando, e agora elas começam a recuperar. Aí tem dois fatos importantes. Elas começam a recuperar, mas com um mix de produtos diferentes do que aquele que a gente estava esperando. Então, imagina a reorganização logística de manufatura das empresas, super relevante nesse momento, né? As pessoas, a gente falou lá, primeiro eu vou deixar de comprar um eletrodoméstico, eu vou deixar de comprar o smartphone, mas ela já começa a voltar a comprar um eletrodoméstico, primeiro porque quebrou. Eu não compro um eletrodoméstico por upgrade, estou comprando um eletrodoméstico porque eu preciso dele, né? Quebrou o meu, eu tenho que trocar, não estou dando um upgrade. E o smartphone, mesma coisa. O smartphone já é um produto essencial, né? Ele é caro, né? Ele tem um valor percebido muito alto. Então, eu deixei de comprar no primeiro momento, agora no segundo momento eu já volto a comprar o smartphone. E aí as vendas começam a aumentar. Então, nessa última medição que a gente fez, as vendas chegaram a ficar muito próximas das vendas do ano passado, 2% acima. E aí, então, hoje, antes do Covid, 24% das pessoas compravam online, hoje 65% na média, né? E crescendo esse número de pessoas que compram online. Mudando um pouquinho de assunto, a gente também colocou um cenário de como é que vai ser esse mundo pós-Covid, né? E aí o brasileiro, bastante otimista, 99%, acredita que a gente vai voltar à nossa vida cotidiana, né? E 7 em cada 10 pessoas acha que vai demorar uns 3 meses, né? Isso aqui foi uma pesquisa que nós fizemos no mês passado, então 3 meses já está quase dando, a gente está indo para o 3º mês, né? É bom ter esperança, é bom ser otimista, mas como é que vai ser essa vida cotidiana, né? Como é que vai ser esse novo normal? A gente já está aí há 90 dias em quarentena, né? Quase 90 dias em quarentena, a gente está indo para 90 dias. A nossa rotina mudou. Os nossos hábitos, como a gente viu, já estão mudando. Hábitos de consumo mudaram, eu estou ficando mais em casa, eu estou consumindo coisas de forma diferente, tanto consumo físico quanto consumo de arte, cultura e educação, né? E aí, a gente tem eventos, só para aqui bastante para ilustrar, tem eventos que mudam a nossa rotina, hábitos, comportamento no longo prazo. Quem se lembrar do apagão em 2001, a gente ficou aí 1º de junho de 2001 até o final de dezembro de 2001 com um apagão, com restrição de consumo de energia elétrica. Isso mudou para sempre a forma com que a gente consome aparelhos eletrônicos, como a gente toma banho, a gente começa a se preocupar com a etiqueta do Inmetro. Depois a gente tem, em 2001 também, um outro evento que mudou rotinas e hábitos, o 11 de setembro de 2001, né? A gente nunca mais viajou de avião da mesma forma. Turismo nunca foi igual, né? De 2015 a 2016, a gente teve essa grande recessão no Brasil, coisa que a gente não via desde 1991, né? E aí o brasileiro começou a mudar seus hábitos de consumo, reformulou o consumo, mudou a forma de fazer lazer, passou a ir mais em parques, em vez de consumir coisas que tivessem um dispêndio de valor maior. E aí a gente começa a mudar hábitos, e essas mudanças de hábitos são de longo prazo. Tem pesquisas que dizem que para você construir um hábito novo, você precisa de 30 dias para isso, né? Então, nós estamos construindo hábitos novos com essa pandemia. E fazer, assim,
comparações com outras epidemias que a gente teve, eu acho que não vem nem ao caso, né? Assim, a gente começou a fazer comparações de o que poderia ser o mundo pós-Covid-19, comparando com o SARS, que atingiu muito mais a África, o H1N1, que foi, desculpa, a SARS atingiu muito mais a Ásia, o H1N1 que foi muito mais disseminado, né? Isso no começo aí de 2009. Você teve Ebola, que atingiu muito mais a África, você teve o Zika, que foi mais nas áreas mais tropicais em África e aqui na América. Mas a gente está mudando, a gente está vivendo uma mudança profunda, duradoura e sem precedentes, tanto em amplitude quanto em magnitude. É a maior transformação pela qual a gente já passou desde 1929, quando quebrou a Bolsa de Nova York e o mundo todo teve que se reorganizar. O problema não nasceu da economia, nasceu da pandemia. Mas essa geração vai viver algo que nunca foi visto, né? E quem era criança em 1929 já está com 100 anos, né? Então, essa geração, todo mundo que está vivo hoje nunca viu tamanha transformação, né? E aí, até quando que a gente vai ficar nessas mudanças, né? Até quando? E aí a gente tem que pensar em pelo menos 12 meses. 12 meses de transição para a humanidade toda. A gente ainda não tem um protocolo de tratamento eficiente para essa doença. A gente vai ter que começar a medir o percentual da população que está contaminada e sadia. Quanto mais gente contaminada e sadia existir, maior vai ser a barreira para a disseminação dessa doença. E hoje ainda a gente tem muita gente... hoje parece que a parcela contaminada no mundo, pelo último número que eu assisti, que eu vi, era 10%. Então, esse é um número que a gente vai ter que ver. E o último é a criação de uma vacina. Quando a gente tiver uma vacina, ótimo, vai ser maravilhoso. Só que a gente tem que vacinar quase 8 bilhões de pessoas no mundo, né? É muita gente. É muita vacina para ser produzida. E quando é que essa vacina vai estar pronta? Então, essas implicações que a gente vai ter dessa pandemia são implicações de longo prazo e para a humanidade toda. E aí, todas as dimensões da nossa vida, é que eu não coloquei as dimensões emocionais, eu coloquei muito mais as dimensões mais físicas, né? Foram mudadas, né? A forma com que a gente vê o lar, com que a gente está relacionando com a família, turismo, lazer, o consumo, que a gente falou bastante aqui, o trabalho, transporte, renda e finanças, isso tudo foi transformado. Aí a gente começa a pensar em coisas, como é que poderia ser esse mundo pós-Covid? Por exemplo, monitoramento das pessoas, né? A gente vai ter pessoas Covid-free, a gente vai começar a medir o deslocamento das pessoas, né? Como a gente está começando a ver agora. A gente vai ter o surgimento de novos negócios. A gente vai ter o fim de negócios que existem e a mudança dos negócios de alguns negócios que já existem antes da Covid. A gente vai mudar as normas sociais, né? A gente vai usar máscara, como é que a gente vai apertar a mão das pessoas, né? Mobilidade urbana, como é que vai ser eu entrar no metrô, né, nas próximas vezes? Os medos que a gente tem, né? A segurança que a gente tem, a utilização de transportes individuais, como bicicletas, isso pode aumentar. A gente falou de bancarização lá atrás, né, que era um empecilho ao e-commerce, mas olha só, esses benefícios que o governo estão entregando estão fazendo uma bancarização compulsória. Isso também pode ter implicações lá na frente. E a gente viu o varejo online e offline com uma simbiose muito maior, né? Mudando aqui para o... E aí, então, a gente vai ficar esses 90 dias, rotina mudada, e tem coisas que a gente faz que foram muito ampliadas e tem coisas que a gente faz que foram reprimidas, né? O que foi ampliado e o que foi reprimido nesse... Hoje, a gente está vivendo com o nosso núcleo familiar ou vivendo sozinho, é o home office ou ter emprego dentro de casa, e-commerce muito mais forte, como a gente já falou, a compra dos produtos essenciais e a mudança do conceito do que é essencial, lives como essa que a gente está tendo, lives de shows, né? A gente não vai mais a show, a gente vê live de shows, EAD, né? Ou eu tenho EAD para as escolas, ou eu vou ter as pessoas sem escolas, né? TV e streaming muito mais fortes, como a Roberta comentou, o delivery na minha casa, os meus controles financeiros são outros, né?
a minha preocupação com saúde, renda e futuro é muito maior do que era antes, né? E o que eu deixei de fazer? A minha convivência com amigos, famílias foi completamente mudada, né? Eu convivo com a família ampliada, com meus amigos, através das lives, dos chats entre a família. Eu não trabalho mais no escritório, não tenho aquela rotina de escritório normalmente, shows ao vivo, né? Mega eventos, eu não tenho mais aulas presenciais, eventos presenciais, eu não vou mais a restaurante, isso eu deixei de fazer, eu tenho uma demanda reprimida por isso. As compras de itens não essenciais eu deixei de fazer, as minhas viagens, meus planos de viagem, o meu deslocamento mudou, carro, Uber, táxi, eu saio muito pouco de casa, né? Compras em lojas físicas, praticamente eu não estou fazendo, só aquela compra de alimentos quando eu posso ir, né? E aquela compra de impulso quando eu vejo alguma coisa na loja também não existe, né? Eu reprimi algumas coisas, ampliei outras. E como é que a gente vai ficar no futuro, né? Com essa mudança de hábito? Muito provavelmente, a gente vai pegar essa demanda reprimida que a gente tinha, junto com isso que a gente está fazendo demais, e vai juntar as duas coisas. A gente vai chegar no equilíbrio no qual a gente vai melhorar a nossa produtividade. A gente está vendo que trabalhar fora de casa, no home office, é bom, mas tem limite. Eu também preciso trabalhar no meu escritório, mas a gente vai chegar nesse equilíbrio de uma maneira muito mais rápida. Eu vou utilizar as coisas de forma muito mais conveniente. Então, quando eu estou muito deslocado para um lado, eu sinto falta das coisas que eu deixei de fazer, e aí no momento que a gente puder, no momento que essa pandemia tiver um final, eu vou começar a equilibrar as coisas. E aí, para finalizar, eu queria mostrar para vocês aqui a jornada do consumidor. Como é que a gente vê a jornada do consumidor e como é que a gente acha que ela vai ser pós-Covid? Eu falei para vocês que antes do Covid a compra online era 24% e que a compra offline, e que ela cresceu para 65% hoje na média e aumentando. Como é que era a jornada do consumidor? Em 2018, a gente tinha 49% das pessoas fazendo uma jornada digital. O que é a jornada digital? É aquele consumidor que ia na loja, via o produto e comprava no online. Ou ele via o produto no online e ia na loja e comprava na loja física. Esse é o consumo digital. 49% das pessoas já faziam isso em 2018. Em 2019, a gente cresceu mais quase 5%. Em 2019, 54% das pessoas já faziam esse movimento digital, né? 32% das pessoas, em 2019, compraram só nas lojas físicas e 14% só no online. Mas o que a gente acha? Na hora que a gente tiver esse mundo pós-Covid, o equilíbrio vai ser muito maior. Então, essa tendência do consumidor digital vai ser muito maior. O consumidor vai ser digital de uma maneira muito mais natural. Ele vai ter muito mais conveniência. Aquele consumidor que tinha medo por uma maneira de necessidade, perdeu o medo da compra do online. E aí, então, a jornada digital vai ficar muito mais forte. O online, no futuro, não mata a loja física, mas os dois vão se combinar de forma cada vez mais forte. E eu gosto sempre de terminar as apresentações se eu tivesse que lembrar pontos dessa apresentação no futuro, o que eu gostaria de dizer para vocês? A primeira coisa é que, nesse momento de Covid, e provavelmente para o futuro, a gente vai ter uma definição mais fluida do que é essencial e do que é básico. As marcas, as empresas, têm um dever de desenvolver soluções para esses consumidores, e é isso que eles buscam. A cesta de consumo vai mudar, isso é um fato, e vai mudar de maneira estrutural para o futuro. A aceleração do digital, isso não vai dizer que as pessoas vão ser só digital, mas a gente vai aumentar, depois que a gente sair dessa pandemia, dessa fase mais estressante da crise, a gente vai ser muito mais produtivo, né? O digital vai melhorar a conveniência da vida das pessoas. Antes essa melhoria da conveniência estava muito paulatina, agora ela vai ser muito mais rápida, né? O digital vai ter um protagonismo maior, mas ele não vai ameaçar o que é físico, né? O físico e o digital vão ser cada vez mais simbióticos, como eu mostrei para vocês.
naquele chat anterior, da jornada do consumidor digital. O digital talvez seja 100% dos consumidores. Crises definem gerações, né? Nós estamos definindo aqui uma geração. Ninguém viveu uma crise tão forte. Pouquíssimas pessoas no mundo viveram uma crise tão forte. A gente vai definir uma geração nova. Talvez, eu coloquei aqui vou exigir copyright depois, né? Vai ser a geração coroners. E, finalizando, o brasileiro é aquela pessoa que desconfia. Ele vai continuar desconfiando. O Brasil é um país básico, necessita de segurança. Emprego e saúde vão ser tópicos bastante relevantes daqui para frente. Então, era isso que eu gostaria que vocês levassem. Mas o que a gente tem de bom brasileiro e que a gente mostrou no material também, Henrique, que é um povo muito esperançoso, né? De alguma forma a gente sabe que isso vai passar. A gente ainda fica meio sentindo quanto tempo, né? Esses 3 meses, agora será que vai prorrogar ou não? Mas é um povo esperançoso, então a gente sabe e luta por isso, né? Não sei se você vai comentar mais alguma coisa? Pode, não, eu queria, pode falar. Só para explicar um pouco para todo mundo que, como eu comentei em algumas falas minhas, né, a gente tem em parceria com a GS1 um tracking para medir o nível de automação do país, né? E a gente vê que esse vai ser um momento muito importante para a automação. Como mesmo você falou, aspirador de pó foi um dos itens que mais cresceu na quarentena. E, querendo ou não, a gente tem um objeto de aspiração já mais automatizado, o robozinho que você liga lá e ele aspira a casa totalmente sozinha, né? É um estudo que a gente faz muito robusto, com cerca de 7.500 entrevistas, distribuídas mensalmente, né, em todas as regiões, em mais de 27 cidades, a gente pesquisa. A gente fala com a população, que foram os dados que a gente trouxe junto nessa apresentação, das preocupações, das ações da população já em meio ao Covid. Mas nesse índice a gente conversa também com empresas de diversos segmentos, seja do comércio, serviço ou indústria, né? E de todos os portes também. Então é uma pesquisa muito robusta que a GS1 tem em mãos para trabalhar e para ajudar todas as empresas até a como sair, se planejar e como sair dessa situação. Além disso, a GFK tem como propósito, né, o crescimento através do conhecimento, que é um pouco do que a gente está fazendo nessa live hoje, né? E a gente continua monitorando, então a gente trouxe para vocês alguns dados de pesquisas que a gente já fez nesse momento de Covid, mas a gente continua monitorando o comportamento desses consumidores, seja através da pesquisa, né, que é o Consumer Pulse Covid, que a gente faz quinzenalmente, mas também através de dados coletados de forma passiva, né? Então, que a gente tem acesso a todos os devices da pessoa, o computador, notebook, tudo que ela faz, ou mesmo no celular, tudo que ela faz e como ela está acompanhando, como que ela está, o que ela está fazendo nesse momento tão difícil para todo mundo, né? E que a gente pode ajudar todas as empresas com informações e insights para se preparar para esse novo mundo, novo Brasil. Agora eu queria passar a bola para a Carol, da GS1, que ela vai fazer algumas considerações e também trazer as perguntas que fizeram para a gente. Muito obrigado, pessoal. Roberta, você falou do índice de automação, eu já apareci, né? Eu sou apaixonada por esse estudo, ele traz muitos insights legais para a gente, e eu acho legal colocar também que nós já estamos no 4º ano, né? Já faz um bom tempinho que a gente tem tracking, e está trazendo muitos insights da movimentação de aplicativos, da adoção de tecnologia mesmo na vida do consumidor, e é muito interessante acompanhar esse estudo. Para quem quiser saber um pouquinho mais, ele fica disponibilizado na página da GS1, tá? Ele fica no site gs1br.org/dados, lá você encontra não só o índice de automação da GS1 Brasil, que a GFK ajuda a gente a produzir aí com a metodologia, mas tantos outros estudos que a gente tem feito de mercado.
E vamos para as perguntas, né? Tem bastante pergunta aqui. Eu vou começar por uma pergunta do Daniel Nigli, que foi feita lá no comecinho, e você estava explicando sobre o modo de pensar do consumidor, Henrique, e ele perguntou: são todos modos de pensar apenas durante o Covid ou depois essa mudança fica? Como essa mentalidade do consumidor, você já explicou um pouquinho, mas seria legal a gente dar uma retomada de o consumidor agora está mudando a forma de pensar, isso vai ficar, esse hábito, essa mudança dele vai ficar ou vai gradualmente mudando aí com o tempo? O que você acha? O nosso ponto aqui é que vai mudar porque essa crise, primeiro a gente está criando hábitos diferentes, a gente está criando necessidades diferentes. O corona, ele está aí para ficar, né? Assim, o ambiente corona, né? Com certeza a gente vai ter uma vacina lá na frente, mas são 12 meses no mínimo para a gente conseguir alguma coisa efetiva. Nós estamos mudando os hábitos, as pessoas estão mudando os hábitos delas. É lógico que existe o fator social, demográfico, localização, que vai fazer com que essas pessoas, cada um tem o seu, cada grupo de pessoas tem a sua peculiaridade, mas todo mundo vai mudar. Assim como a gente mudou o consumo lá atrás que eu falei, né? Nós mudamos o consumo de energia, né? Eu tomo banhos mais curtos, eu procuro produtos mais eficientes lá no apagão. Assim como eu mudei a minha cesta de consumo durante a crise de 2015 e 2016, né? Eu comecei a ser mais efetivo nas minhas compras, eu comecei a fazer lazer com custo zero. Essa mudança que o coronavírus está trazendo vai ser muito mais profunda. E aí, Roberta, se você quiser completar. Eu acredito que o brasileiro ele já mudou, né? Não só o brasileiro, mas o mundo inteiro já mudou. E a gente vai ter agora, daqui para frente, monitorando o que vai ser o novo normal, né? A nova linha, a nova tendência. E a gente entende que sim, que não, lógico, não vai ser o que está acontecendo agora, muitas coisas elas acabam se assentando, então a gente tem que esperar realmente um pouquinho mais para entender como que tudo isso vai ficar, e vai ser tanto no consumo, nas relações de trabalho. Então, é uma coisa que a gente vai vendo, como o Henrique comentou, daqui a um ano a gente vai ainda estar vendo as alterações e as mudanças por conta do Covid. A mudança final a gente não sabe, ninguém sabe como vai ser. Mas a gente sabe que ela vai existir, vai mudar e vai ser forte, né? Lembra eu acho que tudo vai depender um pouco daqueles 3 tópicos que você colocou, né, Henrique? A questão de a gente achar um tratamento eficiente para a doença, a questão também das vacinas, né? Então, como a gente se prepara então a gente não pode só ter o remédio para o problema, né? Como se precaver do problema no futuro. Exatamente. E tem coisas que eu faço muito agora, tem coisas que eu deixei de fazer. E aí, muito provavelmente, a gente vai chegar nesse equilíbrio para mostrar quem que vai ser esse novo comportamento pós-Covid. O consumidor. Mas exatamente o que ninguém sabe, mas a gente já sabe por onde a gente está indo. Novos tempos, novos hábitos, né? Não tem como. Sim. Pegando um pouquinho de embalo, tá? Nessa parte de consumidor, de consumo, tem a pergunta do Álvaro Uoso. Como fica o Dia das Mães nesse período? Vocês estão vendo alguma coisa? O que está acontecendo aí? O que vocês trazem de tendências para a gente? A gente soltou um report, está para sair um report sobre o Dia das Mães, não sei se já... Saiu ontem. Saiu ontem. Mas a gente vê uma intenção de compra de presentes diminuindo. Então, a gente tinha feito uma pesquisa lá atrás sobre Dia das Mães, intenção de compra de Dia das Mães. É uma data que quase todo mundo presenteia, seja sua mãe, sua esposa, então é uma data bem movimentada. A gente vê uma queda na intenção de compra de presentes e também uma queda na diminuição de valor gasto. Então, também é o tipo de presente, né? As principais categorias ali para as mulheres, elas estão se mantendo, né? Mas algumas categorias ganharam importância. Então, a gente pode depois deixar até o link para a pesquisa mais completa, para que ele tenha todas as informações. Mas deixa sim, por favor.
Mas tem mudanças grandes também e provavelmente aspirador de pó, batedeira, fritadeira, que vem crescendo muito, vão ser produtos, esses produtos do lar, vão ser os produtos que vão ser dados, né? E só para reforçar um ponto que a Roberta trouxe, olha só como é que é esse distanciamento que a gente tem de famílias, as pessoas não vão presentear as mães. Então tem muita gente que não vai, que é uma coisa que no passado, assim, o nível de pessoas que falavam que ia presentear as mães tendia a 100%. E agora já tem um monte de gente falando que não vai presentear, porque a gente está ficando afastado. Então, olha que mudança que isso traz. É lógico que quando a gente voltar no novo normal, a tendência é se reagrupar de novo. Mas nesse Dia das Mães, muita gente deixa de dar presente para as mães, por conta da distância. Nossa, muito triste isso, né? É por conta da distância também, ou até por conta do tipo do presente, né? Que sua mãe está acostumada. Sim. Então, roupa, às vezes é difícil dar roupa para sua mãe comprando pela internet, mas às vezes você sabe a loja que ela gosta, o tamanho certinho, ok. Mas aí você fica um pouco mais distante. Você fala, quando passar eu vou lá e compro. Então, pode também ter essa compra reprimida agora, postergada para frente. Mas e deve ter um pouquinho também. Desculpa. E deve ter um pouquinho também o momento de dar o presente, né? Porque a graça não é só dar o presente, mas dar o abraço junto, ter esse carinho, né? Isso deve influenciar bastante também. Sim. Mas com certeza os filhos estarão juntos das mães através de algum protocolo de comunicação, seja ele o telefone celular ou algum chat online e mídia social. Sem dúvida, sem dúvida. Vamos lá, ainda dá tempo. Tem mais algumas perguntinhas aqui, tá, para vocês. A Flávia Ponte perguntou: o consumidor está disposto a pagar mais por uma marca mais solidária neste momento? Isso entra no processo de decisão dele? Eu não diria pagar mais, mas ele está disposto a ir para empresas e marcas que estão ajudando, que estão capturando esse momento de uma forma mais efetiva. Sim, pagar mais humana, mais próxima. Sim. Empresas que estão tentando ajudar e não empresas... Se ele sentir que a empresa está tentando ajudar e que aquilo não é da boca para fora, se ele vê ações efetivas, sim, ele está disposto a mudar. Quanto a preço, não dá para dizer que ele vai pagar mais, até porque um dos fatores que a gente mostrou lá é que desemprego é um problema, rever as finanças pessoais ou as finanças familiares também é outro ponto bastante relevante aí. Então, talvez ele troque, mas não necessariamente pagar mais. O pagar mais é uma nuance bem pequena, né? É relativo, né? É relativo, Mas certo. Ele está disposto a trocar, sim. Foi o que a gente mostrou lá acho que no 5º slide dessa apresentação. As pessoas estão fugindo de mídia oportunista, Carol. Na realidade, eles estão pesando muito, como eles estão com, entre aspas, mais tempo, eles estão prestando muito mais atenção como as marcas estão se posicionando, como que as marcas estão lidando com esse momento, né? E a partir do momento também que ele entende que a marca usou aquele espaço para alguma coisa oportunista, ele também tira o pé. Né? Ele também fala, peraí, não tá em linha com o que eu penso, não tá em linha com o que eu pratico, então, será que vale a pena? Essa outra marca tá fazendo. Então, aí tem essa relação, né, de preço que acaba sendo muito mais individual, até por conta do momento. Certo. Então, vamos lá, puxando um pouquinho para a parte de automação, tá? Tem uma pergunta aqui da Maria Perper para a gente, Roberta. Você entendem que pode haver um aumento no índice de automação para consumidores e também para empresas no próximo relatório? Ou vocês acham que o comportamento pode ser diferente? A gente está falando do próximo relatório de automação. Vai sair agora em outubro. Em outubro, mais ou menos, certo. Em outubro, Do consumidor, eu acho que a gente pode ter as duas coisas, tá?
tanto uma mudança, um comportamento diferente, quanto um crescimento, principalmente no que está ligado à internet mesmo, né? E a questão de comunicação. Então, esses dois, dos dois tópicos, dos tópicos do índice de automação de pessoa física, eu acho que esses dois podem ser os mais impactados e que podem ter algum tipo de crescimento ou mudança de comportamento. Tá? Não sei, aí a gente só tem que medir um pouquinho o peso para ver se isso implicaria no aumento do índice geral de automação da população brasileira. Tá? Então, acho que a gente só tem que... o quanto que essa comunicação e esses aplicativos eles acabam pesando no índice como um todo. Com relação às empresas, eu acho que é um cenário um pouquinho diferente, né? Acho que as empresas que tinham intenção de aumentar sua automação, ou indústrias aumentar suas linhas de produção automatizadas, eu acho que as empresas, nesse momento, elas estão pausadas. Então, quem investiu, e aí a gente vai ver que há um crescimento, principalmente do primeiro trimestre, né, desse começo de ano, e que nesses outros 2 trimestres a gente vai ter uma pausa, não um recuo, mas uma pausa, e pode ser que a gente feche com um índice semelhante ao índice do ano anterior, do ano 3. Não sei se a opinião também acompanha comigo. Mas tem algumas mudanças, indústrias realmente agora eles estão repensando, né? Mas você tem uma parte de supply chain, né, de logística, que sim, talvez aumente a automação. A parte de call center, de atendimento ao consumidor, a utilização, porque isso já está acontecendo agora por conta da Covid. Televendas, né? Isso vai ser acelerado. Televendas, a venda via WhatsApp. Via WhatsApp, ou o que a gente está chamando de o social e-commerce, né? Que é a utilização das mídias sociais para fazer e-commerce. Então, isso deve ser acelerado, e o atendimento ao consumidor também mais automatizado, né? Até a Covid faz com que isso aconteça, né? A entrega Desculpa, Henrique. O último ponto, assim, a gente tem visto que as empresas estão procurando entregar cada vez mais rápido, né? Então, o last mile, que é a parte que é o último, que o pessoal fala que é a última perna da entrega, que é a mais complexa e também muitas vezes mais cara, também vai ser, necessita de mais automação. Isso já está acontecendo, né? Então, eu acho talvez... Legal isso, talvez... Ai, perdão, Henrique, pode falar. Não vai ser homogêneo, né? Vão ser, pensando nisso, né? Algumas áreas, como a gente mede diversas empresas, comércio, serviço, indústria, são diversas categorias, diversos portes, pode ser que a gente enxergue um crescimento em alguma área específica, mas acho que de forma geral tende a ficar um pouco mais estável. Entendi. Eu acho que todas essas mudanças do consumidor também estão meio que fazendo o varejo se adaptar, né, a esse novo momento do consumidor. Uma outra pergunta aqui que está relacionada, da mesma pessoa, tá? Da Marina Ferrer. O novo normal, os coroners, você entende que esse será um consumidor mais automatizado? Lembra que o item acima do coroners o digital vai ser super amplificado, né? Ele vai ser mais automatizado, sim. O ponto todo é que o físico não morre, assim. Eu me lembro que na década de 90, início dos anos 2000, tinha a briga do físico com o físico e o virtual, né? Não existe isso, mas, assim, as duas coisas vão se fundir cada vez mais, mas as pessoas vão ser muito mais, entre aspas, automatizadas, sim, porque elas estão sendo obrigadas a fazer isso, e isso vai de alguma forma vai ser introjectada nos comportamentos delas. A gente sabe, vou dar alguns exemplos, o EAD, que muitas escolas tiveram que fazer as pressas. Do nada criaram o EAD. Funciona o EAD até uma parte. Então, será que as escolas do futuro não vão ser EAD mistas. e mistas? Uma parte EAD, uma parte
na escola física? E será que a escola física vai ser a escola de classes, como a gente concebe hoje? Será que não vai ser uma coisa muito mais fluida, de diferentes tipos de aprendizado, de criação de projetos? Provavelmente vai ser esse mundo que a gente vai viver daqui para frente. Isso, de alguma forma, quem estuda... Eu estou pegando a educação como um mote, mas isso acontece em várias outras dimensões, vários outros ramos da economia. A educação já estava se movimentando para isso. Será que esse momento em que a gente estressa determinado tipo de comportamento por uma necessidade não vai ter um reflexo lá na frente? Na minha opinião, sim, vai, porque isso aconteceu outras vezes. Então, o digital vai estar dentro das pessoas, isso vai mudar a forma com que a gente faz. Lembra, negócios vão morrer, negócios que existem hoje vão se transformar e novos negócios vão aparecer. Então, e tudo na esteira do que a gente está vivendo hoje. A gente tem o ser humano é uma pessoa que o ser humano aprende rápido. Ele consegue se adaptar de uma maneira muito rápida a essas coisas. Então, na minha opinião, aí, Roberta, se você quiser continuar aí, total. Na minha opinião, isso vai ser... total, Henrique. Talvez os nossos filhos hoje estejam tendo uma experiência na escola virtual, na escola EAD, que talvez estivessem muito lá na frente, né? Quando fizessem uma faculdade ou um curso, alguma coisa assim. E eles são muito questionadores, né? Então, isso tende também a trazer para esses novos coroners necessidades diferentes que eles aprenderam nesse momento, que eles vão questionar tanto os pais quanto as escolas para terem comportamentos diferentes. E isso vai trazer cada vez ele mais para o mundo digital, não necessariamente só na compra digital. Então, traz ele para esse mundo digital também. Então, ele vai sim ser mais digital. A gente vai ter um índice de automação muito maior quando a gente for pesquisar os coroners lá na frente, daqui uns 10, 12 anos, pesquisando os coroners, a gente realmente vai ver essa evolução. Olha, gente, tem mais bastante pergunta aqui, mas eu estou tentando dá para linkar. Estou tentando trazer os assuntos mais próximos para a gente, para conseguir responder tudo. E a gente está falando bastante do smartphone e desse mundo digital. Veio uma pergunta aqui do Marcelo Sato. Pelo fato do smartphone ser agora ainda mais importante na vida das pessoas, isso vai gerar um incremento de vendas? Eu acho que vai gerar necessidade no primeiro momento, né? Então, aparelhos cada vez melhores, e eu acho que pode sim influenciar numa necessidade futura. O que a gente estava vendo o smartphone, ele já tem a venda de smartphone. Esse é o eletroeletrônico que mais se vende no mundo, e no Brasil não é diferente. Então, 40%, acho que no nosso índice chega a 90% de posse de smartphone. Então já é bem amplificado. Então, aproximadamente aí, 40% das vendas, um pouquinho menos, né, das vendas de eletroeletrônico no Brasil são de smartphones, né? Então, o que eu vejo, assim, existe uma tendência de aumento na venda de smartphones, sim, um aumento marginal, porque a população cresce, né? E a gente já tem mais de um smartphone por pessoa. Então, é uma coisa mais demográfica. O que eu viria, assim, o smartphone ele se transforma essencial em vários pontos da nossa vida, né? E ele ajuda a fazer essa conexão entre o físico e o virtual. Então, vai ter uma mudança para smartphones que mais atendam as pessoas, telas maiores, mais memória. Daqui a pouco nem memória vai ser, porque vai ser tudo na nuvem, né, com o 5G. Mas telas maiores, uma conectividade melhor, algumas funcionalidades que eu possa vir a ter no smartphone. Então, isso sim vai fazer com que o mix de smartphones vendidos sejam diferentes. Isso já está acontecendo, né? Telas maiores já representam a maior parte das vendas do que telas menores. Essa mudança aconteceu de 18 para 19, né? Então... mais na configuração, né? Busca de uma melhor configuração. De configuração, não só configuração, mas de usabilidade também, né? Então, assim, a tela maior, as câmeras também, as pessoas procuram câmeras, o 4G, daqui a pouco o 5G, isso vai ser fundamental. Então,
talvez você não aumente a venda, mas a venda vai aumentar do ponto de vista mais demográfico, né? Mas você vai mudar completamente o mix desses produtos, né? E software é uma coisa importante. Provavelmente o uso de aplicativos também, né? Exatamente. Então, sim. Preciso ter memória para botar um monte de aplicativo para não precisar ficar pagando, e cada vez mais surgem aplicativos que são essenciais na minha vida. Hoje eu compro, eu falo com meus amigos, eu tenho informação, eu leio livro, eu estudo, eu vejo televisão por ali, eu assisto... Serviços públicos, tudo está ali, né? Públicos, então, assim, eu vejo se o metrô está chegando ou não está, eu vejo se o ônibus está atrasado ou não, eu pego meu táxi. Então, imagina, ele é essencial já na vida da gente. E ele faz essa junção aí de físico e virtual. Legal, pessoal. Tem mais... Vamos lá, tem mais algumas perguntas aqui. Voltando um pouquinho, Henrique, para aquela parte que a gente estava falando sobre otimização do trabalho, de você trabalhar uma parte home office, uma parte em casa, de você mudar o fluxo de trabalho das pessoas, o Edson Borges perguntou, será que com essa otimização do trabalho não haverá redução nos salários em geral? Será que isso não vai pesar no bolso das pessoas? Olha, essa é uma pergunta super complicada de responder, né? A gente tem que puxar de economistas aqui. Mas, em geral, se a gente for pegar sobre economia pura, trabalhar em home office, você ter mais produtivo no trabalho, ou seja, ter um equilíbrio melhor entre home office e o trabalho no escritório, isso faz com que as pessoas fiquem mais produtivas. A produtividade geral das pessoas que faz com que, se a produtividade geral das pessoas aumenta, o salário tende a aumentar. Então, quanto mais produtivo eu sou, quanto mais produtiva a sociedade maior podem ser os salários. Isso do ponto de vista mais amplo de economia, né, sendo mais básico. Agora, fazer uma afirmação dessa que os salários vão diminuir, é muito difícil a gente fazer essa afirmação agora. O que vai acontecer, que a gente pode falar que vai acontecer, é uma mudança na forma com que a gente trabalha. Isso sim, a gente pode afirmar que vai acontecer. Muitas empresas não faziam, né, esse sistema de home office, e muitas também perceberam que isso é possível, que eles conseguem manter seus funcionários engajados, conseguem aumentar até a produtividade. Então, tem estudos que já mostram que esse momento era um pouco divisor de águas, né, para você perceber quem é o seu funcionário engajado, quem não é, o quanto ele é produtivo, o quanto não é. E que realmente o trabalho remoto é possível, né? Lógico, em alguns segmentos. Então, vai mudar sim a forma como a gente trabalha mais para frente. Mas via de regra, né? A gente não pode afirmar que vai aumentar ou diminuir os salários, mas se a gente for mais produtivo e tomando em conta que a parte de serviço, que é o que mais impactada pelos home offices, né? Mais de 60% da economia. Então, poderíamos ver aí no futuro a gente com os salários maiores se a gente conseguisse aumentar a produtividade da economia como um todo, tá? Mas isso é especulação, tem que fazer um estudo bastante forte sobre isso. Mas a gente vai mudar a forma de trabalhar. Isso a gente pode falar, a gente vai mudar a forma como a gente trabalha. Eu acho que isso tá muito mais ligado, não com relação a salários, mas com relação a como o trabalho é visto, né? Você deixa de ser remunerado por horas dentro do escritório para ser remunerado por produtividade. É mais uma forma de mudar a visão das coisas, de como as coisas funcionam, né? Mais uma transformação de visão mesmo, de como as coisas funcionam, do que efetivamente de ser salário ou não ser o salário. Exatamente, E aí, assim, a configuração dos escritórios vai mudar. A gente sabe que também ficar fazendo 100% do tempo home office é estressante, a gente precisa ter essa convivência social, né? O trabalho é um elemento social, a gente precisa ter essa convivência pessoa a pessoa, tem a parte produtiva do pessoa a pessoa, então, mas o que vai mudar qual é esse equilíbrio, né? Físico de novo, né? O físico com o virtual,
Vai mudar a configuração dos escritórios no médio prazo, não para agora, obviamente, né? Não tem nem dinheiro. A gente tem que ver como é que vai ficar, né? E a gente tem que investir para fazer essas modificações, mas muda a forma do trabalho no longo prazo, sim. Principalmente para as áreas de serviço, né? Para quem está na indústria, é um pouco diferente, né? A gente precisa ter gente lá na indústria fazendo os produtos acontecerem, né? Aí ali é diferente, é mais na automação industrial mesmo, né? Mas eu diria que o futuro, eu acho que é muito mais promissor do que a gente imagina. A gente vai sofrer nessa crise. A gente porque crises são feitas... a gente sofre sempre em crise, mas a gente sempre é mais forte. O que a Roberta terminou falando que o brasileiro é otimista, né? A gente nós somos um povo, apesar de desconfiado, nós somos bastante otimistas. E a gente sempre saiu mais forte das crises, né? A gente tem, daqui a 12 meses, alguma coisa assim, quando acabar tudo isso, a gente vai sair diferente e melhor. Isso é o que eu acredito. Não tenho dúvida, muito bom. Tem mais perguntas, mas infelizmente o nosso tempo acabou, tá? Henrique, quer fazer alguma colocação? Roberta? Eu gostaria só de agradecer esse convite que a GS1 fez para a gente aí. É muito bom compartilhar conhecimento, né? Como a Roberta falou também, a gente GFK é Grow From Knowledge, então compartilhar conhecimento é sempre muito bom. Vocês veem que a gente fica empolgado, né, para mostrar as nossas informações. Agradeço bastante essa oportunidade. Obrigado aí pela GS1 por esse convite. É isso. Roberta? Não, é isso. Henrique já falou tudo. Muito obrigada pelo convite, muito obrigada pela parceria. E se quiser mandar as outras dúvidas, a gente também responde para as pessoas, sem problema nenhum. Tá bom. Vamos lá. Para o pessoal que a gente não conseguiu responder, porque o tempo acabou, muito obrigada pela presença de todos. Quero lembrar vocês que nas próximas semanas tem mais live da GS1 chegando, então acompanhe os nossos canais. Quem quiser pegar os materiais, procura lá no site da GS1. Quem quiser o índice de automação, no gs1br.org/dados. Tem material no portal de notícias, tem um monte de coisa saindo, então acompanhe a gente, que tem mais conteúdo chegando por aí. Muitíssimo obrigada, Henrique, muitíssimo obrigada. Tenha uma excelente tarde e até a próxima. Até a próxima. Tchau.